Olá, bem-vindo ao meu canal no Divã com Silvia Barros. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai afetar diretamente pais e mães de adolescentes, que é a síndrome do ninho vazio. Vamos começar falando um pouquinho o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas. Isso que a gente chama de síndrome. As pessoas se assustam um pouco com a ideia de síndrome. Ah, mas síndrome é uma doença. Não é uma doença. A síndrome é só um conjunto de sintomas. Alguns sintomas reunidos chama-se de síndrome, ok? Por que acontece esse momento, né, que a gente chama de ninho vazio? O ninho imediatamente se remete à ideia de família, né? A ideia da consistência familiar, pai, mãe, filhos, etc. E por que esse ninho esvazia-se, né? Porque em algum momento um desses filhos sai de casa, por motivos diversos, ou porque se casa, ou porque vai para uma faculdade, ou porque arrumou um emprego em outra cidade, em outro estado, e aí ele acaba abandonando o ninho. Todos esses motivos são motivos muito bons e felizes, né? Ainda bem, nós estamos falando de morte, nada disso, nós estamos falando de vida, de emprego, de casamento, de mudança para uma faculdade. Porém, esse momento, ele é sentido pela mãe, especialmente, como um momento de muita dor, porque é uma separação. É um momento em que o papel de mãe dela muda de figura, se descaracteriza como era até então e muda um pouquinho. Então, para a gente entender um pouco isso, por que isso acontece? Vamos lá atrás. Como é viver um papel a maternidade, né? Como é para essa mãe quando ela é jovem, né? Esse casal jovem, e aí vem um filho. Um casal jovem que começa a viver um para o outro e se divertir, trabalhar, etc. E de repente chega uma criança na casa, que é uma alegria, claro, e também é uma relação que exige muita dedicação, né? Especialmente no começo da vida, na infância, exige uma dedicação praticamente total. Casas Bahia, né? Dedicação total a você. E algumas mães levam essa relação Casas Bahia a vida inteira do filho. Ou seja, ela se dedica muito mais ao papel de mãe e com muito mais intensidade e com muito mais prazer e com muito mais troca do que a qualquer outro papel da vida dela. Algumas mães, inclusive, deixam os pais um pouquinho de lado, os maridos, né, a relação com o marido um pouco de lado, por conta dessa relação com o filho, que para ela é uma relação muito satisfatória. Alimenta demais ela, alimenta demais emocionalmente a vida dela. Se sente útil, se sente importante, porque mãe é muito importante, é muito útil, é muito fundamental. É uma relação que a gente tem que é profunda e que ninguém nunca vai superar a relação de uma mãe e um filho. Claro que eu não estou dizendo que os pais não têm a síndrome, não podem apresentar também sintomas de síndrome de ninho vazio. Mas a gente percebe que é muito maior o número de mães que sofrem com isso do que de pais que sofrem com isso. E aí essas mães que têm essa relação, muitas vezes, de se sentir importantes só na relação com esse filho, esse filho é que dá significado para a vida dela. Esse filho é que faz com que ela se sinta uma pessoa realmente validada. É quase como se fosse assim, a minha identidade, a minha fortaleza de identidade está amalgamada com esse papel que é um papel de mãe. Posso trabalhar também fora ou não, posso ter irmãos, mãe, pai, marido, amigas, porém, o papel de mãe é o que a gente chama na psicologia de papel gerador de identidade. Eu, antes de qualquer coisa, sou mãe. Estas mães, elas têm uma tendência a sofrer muito mais do que as mães que são mães, ótimas mães, mas que distribuem a energia.
Conforme os filhos vão crescendo, elas vão percebendo assim, eu não preciso mais ficar 24 horas ligada nessa criança, porque já não é mais uma criança, né? Já é uma criança maiorzinha que não precisa de mim o tempo inteiro. Eu não preciso ficar telefonando, monitorando meu filho de 11 anos, de 12 anos, porque ele está num clube, porque ele está na casa dos amigos. Eu consigo ficar bem, viver minha vida e fazer minhas coisas sabendo que ele também está bem. Eu também tenho muito prazer na minha vida profissional. Minha vida profissional me traz muita alegria, muito prazer. Eu também tenho muito prazer na minha vida conjugal. Eu saio com meu marido, a gente sai para namorar, a gente sai para jantar fora, a gente viaja, a gente tira férias sozinhos também, de vez em quando, sem os filhos. A gente tem uma vida em comum, eu e meu marido. Então, isso também é muito importante para mim. Eu tenho as minhas amigas que de vez em quando a gente almoça, a gente sai, faz um happy hour, a gente conversa o tempo todo, nossa, que também são muito importantes para mim. Eu tenho os meus pais, que também são muito importantes para mim. Ou seja, quanto maior o número de papéis que essa mãe tem, e quanto mais ela tem trocas realmente significativas nesses papéis todos que ela tem, menos ela sofre na hora da partida de um filho. Ah, mas é impossível não sofrer. Sim, é impossível não sofrer, claro que é. Porque a família muda de figura, desagrega algumas coisas, né? Qualquer pecinha, qualquer pessoa que entra na sua vida, ela já muda a sua vida. Qualquer pessoa que saia da sua vida, também muda muito a sua vida. Então, imagina uma família, né? Que tenha três pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, não importa. Uma pecinha que já não está mais na rotina, não está mais no dia a dia, que esta mãe não vai mais fazer por essa pessoa as coisas que ela estava acostumada a fazer, por exemplo, sei lá, servir o café, pensar no almoço, pensar no lanche, pensar no jantar, pensar no levar num curso, buscar de um curso, né, conversar à noite antes de dormir, conversar na hora do jantar, viver as alegrias do esporte com aquele filho, enfim, viver também um pouquinho da vida do filho. Quando o filho sai de casa, a mãe e o pai, eles acabam ficando um pouco fora, alheios a essa rotina, porque esse filho está vivendo outra coisa em outro lugar. Ele está casado, está com a esposa, está formando a família dele, ou ele está na faculdade, está querendo curtir a faculdade, não está querendo mais tanto voltar para casa, embora ele ame os pais, e os pais ficam se sentindo órfãos de filho, porque se no começo da vida os filhos precisam dos pais, depois vai quase que invertendo, né? Os pais vão começando a precisar mais dos filhos. É uma dependência, às vezes, de mão dupla. Quando essa mãe e esse pai têm uma vida muito bacana entre eles, têm uma vida deles com outras pessoas também muito rica, eles vão sentir a perda, entre aspas, do filho, com a saída do filho de casa, vão sentir um tempo, né? Vão fazer um processo de luto, mas rapidamente já se recuperam desse luto e vai ficar as saudades, assim como no luto quando morre alguém. É a mesma coisa, o processo é igual. Quer dizer, você vai ficar com saudades do seu filho, você vai sentir vontade de ver, vai sentir vontade de falar, porém, você entende que essa autonomia que ele está ganhando é muito importante para ele e você prefere que ele tenha essa autonomia, mesmo que longe de você, do que ele cresça uma pessoa dependente de você. Porque isso não seria bom, nem para ele, nem para você. Quando esse entendimento vem, é a 5ª fase do luto, que a gente chama de aceitação. Aí você aceita. E aceitar significa o quê? Fico bem com isso. Fico feliz de ver o meu filho bem com a esposa que ele escolheu. E saber que ele está feliz. Que ótimo. É ruim, por um lado, me dá saudade. Por outro lado, não vamos negar, eu tenho um ganho de tempo. Aquele tempo que eu tinha me dedicava a ele, eu posso hoje me dedicar a um curso diferente, a uma faculdade nova, a estar mais tempo com meu marido, a sair mais com as minhas amigas. É um tempo que sobra. Não é um tempo que sobra feliz, no sentido de que ninguém está feliz porque o filho sai. Mas também pode ser um momento de muita alegria, porque esse filho está alçando seus voos, está conquistando seus caminhos, está pegando aquela base que ele recebeu em casa e experimentando a vida. E isso também significa o sucesso dos pais. Quando seus filhos conseguem sair de casa e ficam bem, sem todo aquele cuidado que eles tinham dentro de casa, conseguem administrar a própria vida, isso significa que vocês foram pais competentes.
porque deram para ele bastante recurso emocional para que ele possa viver longe geograficamente, mas usando toda aquela educação e todo aquele ensinamento e todos aqueles fundamentos éticos e morais que ele adquiriu morando com vocês, pais. Ou seja, é um sucesso. É uma vitória para os pais quando os filhos saem de casa e ficam bem, e se comportam bem, e conseguem levar uma vida bacana, e conseguem se virar bem. É uma grande vitória. E é um processo novo, que aliás é uma das grandes dificuldades, que é viver novos processos. A gente entender que um ciclo acabou, a infância acabou, veio a adolescência do filho. A adolescência acabou e agora esse filho está entrando na idade adulta. E a idade adulta exige autonomia. Autonomia emocional, autonomia financeira, autonomia com relação à religiosidade, à sexualidade, enfim, autonomia que ele vai adquirindo a partir da educação que ele teve e das experiências de vida que ele está acumulando, né, saindo de casa, se relacionando com outras pessoas, olhando novos modelos, conhecendo pessoas que ele vai seguir como exemplo, e ele vai com isso reformulando e se tornando um ser integral e um ser único e um ser feliz, que é o que todos os pais querem. Então, olha só, para a gente concluir, você que é pai, você que é mãe, que está sofrendo com esse momento da partida do seu filho, ou que está antecipando esse sofrimento, ele vai casar, ele vai viajar, ele vai para a faculdade, né? Você já está antecipando que daqui a pouco, né? Já é hora mesmo de começar a ver isso, no caso da faculdade, né? Começa em março e os pais já estão se preparando para encontrar um apartamento, uma república para o filho morar, e aí já está vivendo essa dor da separação. Entenda que se você ficar bem, o seu filho vai ficar bem. Se você cuidar de não ficar mal com você, o seu filho vai ficar melhor indo. E nada na vida é só perda. Isso significa que você foi competente o suficiente como mãe, como pai, para deixar o seu filho ir. Use esse tempo que você vai ter a mais para cuidar de você, para fazer coisas novas, para fazer aquele curso que você adiou um tempão para fazer, uma faculdade que você queria fazer, né, um curso qualquer que você queria fazer, para fazer uma aula de dança com seu marido, para sair mais para jantar com ele fora de hora, para estar mais com seus amigos que você pouco vê porque não dá tempo. Use esse tempo, olha para esse tempo que vai sobrar como um tempo produtivo de um novo momento da sua vida. O seu papel de mãe, o seu papel de pai, eles existirão para o resto da vida. Ninguém nunca vai substituir vocês. Porém, é importante que o seu filho ou sua filha encontrem o caminho deles também. E dentro de casa, a gente sabe que não é a mesma coisa, sobre a proteção e carinho total dos pais. A gente sabe que a gente aprende muito quando a gente experimenta, quando às vezes não dá certo e a gente lida com a frustração e cresce com a frustração. Deixe os seus filhos se frustrarem. Isso vai fazer com que eles se tornem adultos mais fortalecidos. E certamente isso vai reverberar em você como uma sensação de missão cumprida. A sua missão está cumprida, por enquanto. Naquele papel, daquela forma como estava desenhado, está cumprida. Agora você continua sendo mãe, você continua sendo pai, mas de uma outra forma. Agora, se o sofrimento estiver extremamente intenso, sugiro muito que você procure, então, por um profissional, por um psicólogo, que ajude você a elaborar essas fases da perda, entre aspas, né? E que te ajude também a retomar essa nova vida com esse espaço que acabou sobrando na sua vida e que você não sabe muito como preencher. O psicólogo ele vai te ajudar a se entender melhor, a entender o que você poderia fazer para te dar prazer, e certamente você vai conseguir ocupar esses espaços de um jeito saudável, produtivo, e vai ter uma relação com seu filho sem cobrança, sem melindre, sabe? Quando ele telefona e fica, filho, tá tudo bem aqui, falta você. O filho se sente mal, ele sente que ele está
culpado porque ele está vivendo a vida dele, e não é isso que ninguém quer, né? Você, como mãe, não quer colocar culpa no seu filho porque ele está fazendo uma coisa que é natural, saudável, e ele também não precisa ligar e se sentir mal porque a mãe não está bem, porque ele está vivendo a vida dele. Então, eu sei que às vezes isso tudo que você está ouvindo, você pode concordar e pode pensar, mas é difícil. E quando a gente pensa é difícil, a gente busca ajuda, porque tem profissionais exatamente para ajudar em momentos em que a coisa está difícil. Então, procure ajuda, não tenha vergonha. Diga, estou sofrendo, porque o meu filho está saindo de casa, minha filha está saindo de casa, eu não sei como encarar isso, eu não sei como vai ficar minha vida, eu não sei redesenhar essa vida sem essa pessoa que é tão fundamental para mim. Ok? Procure ajuda. Seja feliz, fique satisfeito com o seu papel de mãe e pai, que foram bem cumpridos. E espero que você passe por esse momento com leveza, com tranquilidade e com a sensação de que a missão está cumprida, pelo menos até o momento. Tá bom? Obrigada. Se você curtiu, se inscreve no canal, vai lá, compartilha no seu Face. Obrigada por estar aqui de novo e até a próxima. Queria então agora dar uma dica para os pais. Eu falei bastante aqui, essa síndrome acomete mais as mães, é um fato, verdade isso. Mas muitas vezes os pais se sentem mal nesse momento de outra forma. O mal que o pai sente é a sensação de que ele não esteve presente, de que ele poderia ter ido mais às reuniões de escola, que ele poderia ter ido mais às festinhas da escola, que ele poderia ter ido levar para pescar mais vezes, que ele poderia ter nadado outras vezes, que ele poderia ter feito mais lição junto, que, enfim, ele não participou da rotina do dia a dia. Entenda o seguinte, pai, você não participou porque você estava trabalhando, porque você estava ali cumprindo seu papel e o tempo que você dedicou ao seu filho foi um tempo de qualidade. É isso que importa, que o seu filho sabia que tinha um pai e que o pai dele estava sim presente, não talvez com tanta intensidade de tempo como a mãe estava, mas que o pai é uma figura forte, que o pai é uma figura de representação para esse filho e que esse pai trabalhou demais para dar para esse filho todas as condições que ele teve, inclusive de estar fazendo também uma viagem dessa. Então, não se sinta culpado. A questão que vale aí é o amor, é a qualidade de tempo, é o seu filho saber que você está ali, você é o pai dele, você está presente da forma como você consegue, o máximo que você consegue. É assim que funciona a coisa, é a sensação de que meu pai está me proporcionando isso também, não só minha mãe, mas o meu pai também. Minha mãe com o esforço dela, meu pai com o esforço dele, são as pessoas mais importantes do mundo para mim e só estou podendo fazer isso agora e desfrutar desse momento que eu vou desfrutar graças a essas duas figuras que são tão fundamentais. Então, não se sinta culpado, você não fez nada porque você não quis estar com seu filho. Você fez o seu máximo e é isso que basta, ok? A gente sempre vai achar que falta. Isso com relação a qualquer pessoa. Se morre seus pais, você vai achar que você podia ter ficado mais. Qualquer situação, a gente tem uma tendência a se culpar. Não se culpa, não tem culpas aí. Não há culpados. Você fez o seu melhor e o seu filho, com certeza, sabe e reconhece isso, ok? É isso. Beijo, até a próxima.